Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um Novo Investidor. Meu nome é Jaime Gabriel e hoje temos um vídeo super interessante para vocês que ainda não sabem como investir, qual caminho seguir e tudo mais. Vocês vão aprender hoje com o mestre, o mago dos investimentos, o grande oráculo de Omaha, nosso grandioso Warren Buffett. Mas, antes de tudo, se você quer saber, você precisa o quê? Se inscrever aqui no canal. Afinal de contas, a sua inscrição é de graça, só custa o quê? Um clique. Olha só que beleza. Então, aperta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha para todo mundo, que você ajuda a gente e a gente te ajuda e assim crescemos juntos, beleza? Então é isso, roda a vinheta e bora pro vídeo. Tá vendo esse cara aqui? Esse velhinho aqui na capa desse livro se chama Warren Buffett. Caso vocês não saibam quem é esse senhor, meus amigos, eu posso dizer pra vocês que Warren Buffett é nada mais nada menos que talvez o maior investidor vivo da nossa época. Warren Buffett aparece na lista da Forbes de 2021 como o 6º homem mais rico do mundo, tendo aí uma fortuna aproximada de nada mais nada menos que 100 bilhões de dólares. Toda essa grana é proveniente da sua empresa, a Berkshire Hathaway, que é uma empresa de investimentos. A empresa do Buffett é uma empresa de capital aberto, ou seja, você pode investir nela tanto nos Estados Unidos, através da Stock, da ação americana, quanto através do Brasil, via B3, a nossa bolsa no Brasil, através da BDR da Berkshire, vai aparecer aqui na tela. Não é uma indicação de compra, é só para vocês saberem qual é a empresa e tudo mais, pra vocês terem essa informação. Não é para comprar porque eu tô falando não, tá, gente? E o tio Warren é conhecido principalmente pela sua façanha de bater o S&P 500, que é o índice que a gente tem aqui nos Estados Unidos com as 500 maiores empresas americanas. Ele conseguiu bater esse índice por 50 anos de forma consistente e uma rentabilidade média de cerca de 20% ao ano. Gente, pode parecer, 20% não é nada. Cara, são 20% em média em 50 anos. Isso é muita coisa. Por conta de todo esse sucesso nos investimentos com a sua empresa Berkshire Hathaway, Warren Buffett é conhecido como o oráculo de Omaha. Omaha, para quem não sabe, é uma cidade aqui nos Estados Unidos, de onde o tio Buffett é. Aqui nesse vídeo a gente não vai entrar a fundo na história do Warren Buffett, porque aqui nesse vídeo a gente não vai entrar a fundo na história do Buffett, porque não é o intuito aqui do vídeo, né? O objetivo aqui é mostrar para vocês o método de investimento do Warren Buffett, o que ele faz para escolher uma ação, como é que é a visão dele sobre investimentos e não a sua história de vida. Mas, caso vocês achem esse um tema interessante, vocês deixem aqui nos comentários e a gente pode pensar em fazer de repente aí uma biografia do Warren Buffett aqui pro canal. O que vocês acham, hein? Ia ser um pouquinho grande, porque o cara é velhinho, mas a gente traz isso aí pra vocês se vocês acharem interessante. Então, sem mais delongas, vamos parar de enrolação e ir pro que importa, pro que interessa e direto ao ponto, que é o quê? É dinheiro, né, gente? Vocês estão aqui pra saber como é que o Warren Buffett ganhou dinheiro, é isso que a gente quer saber, né? O que ele fez, afinal de contas? Ele começou a vender curso na internet, ele virou coach, ele tá fazendo day trade. Que diabos o Warren Buffett arrumou pra conseguir tanta grana assim? Afinal de contas, não é todo mundo consegue 100 bilhões de dólares, né? Bom, não é nada disso. Na verdade, o tio Buffett, ele é um prodígio de verdade desde que ele era pequenininho. Pra você ter uma ideia, ó, você aí quando tinha os seus 10 anos, 11 anos, devia estar fazendo um bando de cagada. Eu, pelo menos com essa idade, estava rabiscando as paredes da casa da minha avó, desenhando dinossauro e disco voador. Mas Warren Buffett, com toda a sua genialidade, ele já pensava em investimentos com essa idade e aos seus 10 aninhos ele já estava comprando suas primeiras ações, cara. Aí você para pra pensar, né? Como é que pode? Eu aqui rabiscando paredes e o cara investindo com 10 anos de idade. O que você fazia, Lorena, com 10 anos? Pois é. E isso te rendeu alguma coisa pra hoje? Não. Então, pra vocês verem, ele já era um cara bem acima da média desde criança, com um pensamento de empreender e investir. Mas a grande virada de jogo pro Warren Buffett foi quando ele conheceu um cidadão chamado Benjamin Graham, pra quem ele trabalhou por muitos anos. Graham era um cara que se destacava dos investidores da época. Ele tem inclusive um livro muito famoso, se não o mais famoso talvez, entre os investidores, que é O Investidor Inteligente, vai aparecer aqui na tela em algum lugar pra vocês verem. E ele possui um método muito diferente do que a galera na época dele tinha como senso comum de investimento. Quando Graham era mais novo, ele percebeu que os investidores da época tinham um foco muito grande no preço das ações, na cotação delas no curto prazo, e eles não se importavam com o fator de longo prazo. Tendo em vista esse ponto, que ninguém tinha se atentado ainda, Graham percebeu que no longo prazo, quando ele pegava um período maior de tempo, essa preocupação com preço num período menor de tempo por parte dos investidores da época gerava uma oscilação muito grande e algumas vezes uma frenese absurda
absurda com relação à especulação. Então, o que acontecia era que o preço das ações se descolava muito do valor real que aquela empresa possuía. Sendo assim, como havia essa distorção muito grande entre a relação preço-valor naquela época, por conta da especulação excessiva das pessoas, Graham percebeu que poderia lucrar com isso. Seguindo a premissa de que o mercado seguiria o valor real das empresas no longo prazo, ou seja, que ele acabaria enxergando que aquele preço que atualmente a ação estava sendo cotada estava subvalorizado, ou seja, menor do que a empresa realmente valia, ele resolveu focar a sua atenção em empresas que justamente tivessem um preço subvalorizado com relação ao seu valor real, possuindo aí uma margem de lucro. Warren Buffett aprendeu esse método com Benjamin Graham enquanto trabalhava com ele, só que depois que Graham se aposentou, o tio Buffett começou a pensar, né, refletir ali, pô, velho, será que não dá pra melhorar isso aqui não? E ele reparou que haviam alguns pontos na metodologia de investimentos do Benjamin Graham que deixavam ele meio inquieto. Uma coisa que incomodava o Warren Buffett era que Graham não se importava com o tipo de empresa que ele estava investindo, nem sequer o setor que ela estava incluída, o que a empresa fazia de fato. Ele se importava com o preço, o descolamento entre preço e valor. E ele tinha algumas regrinhas aí. Graham buscava empresas que estivessem sendo negociadas a um preço de 50% menor do que o seu valor em caixa. Ele chamava esse método de comprar $1 por 50 centavos. Sendo assim, se a empresa valorizasse 50%, ele vendia essas ações, obtendo aí o seu lucro, e para isso ele dava um prazo de 2 anos, tá? Só que tinha o inverso também. Caso a empresa não valorizasse esses 50%, ele vendia de qualquer forma. Ele não segurava nenhum ativo, nenhuma ação por mais de 2 anos. Mas isso não fazia muito sentido para Warren Buffett, porque boa parte dessas companhias em que Graham investia não chegavam de fato a obter essa valorização de 50% que ele esperava, e pelo contrário, muitas delas chegavam a falir. Isso obrigava Benjamin Graham a se blindar de alguma forma desse perigo, né, desse risco da ruína, que seria o risco dele perder o seu capital investido. E qual seria essa forma dele se blindar? Ele utilizava uma ampla carteira de investimentos com pelo menos 100 ativos, 100 empresas nessa mesma carteira, e assim ele diminuía as suas chances de ter empresas no seu portfólio que não viessem a atingir aquela valorização que ele esperava. Só que o Warren Buffett, que não é bobo nem nada, ele começou a dar uma olhadinha naquelas ações que Benjamin Graham havia vendido, com a valorização, com aqueles 50% de lucro que ele queria, e ele reparou que beleza, essas ações aqui ele lucrou. Só que mesmo depois desses 2 anos, ou mesmo depois daquela valorização de 50%, muitas delas continuaram a crescer e o seu preço das ações continuou subindo ao longo do tempo. Só para vocês terem uma ideia, uma comparação, um exemplo aqui que eu poderia dar para vocês é: imagina que você pegou um voo do Rio de Janeiro para os Estados Unidos, beleza? Só que aí você foi e desceu em São Paulo e ficou por lá mesmo. Bom, você conseguiu sair do seu ponto inicial e chegou para um outro ponto, né? Você teve uma distância ali percorrida. Só que o voo ia até os Estados Unidos, não até São Paulo. Então você não aproveitou todo o potencial daquele voo, você não percorreu toda a viagem, você ficou ali pelo meio do caminho ou até menos. No caso de São Paulo para Estados Unidos, bem menos, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Sendo assim, reparando todos esses pontos que não agradavam muito Warren Buffett na metodologia de Benjamin Graham, ele resolveu mudar essa bagaça de uma vez para investir como ele achava que era a melhor forma. Buffett começou a fazer o contrário do que Graham fazia. Ao invés de não se importar com o tipo de empresa, ele passou justamente a se importar e a analisar o setor que a empresa que ele iria investir estava incluída, qual era a sua atividade principal, o que ela fazia, enfim, qual era o seu mercado. E além disso, uma outra coisa que Buffett começou a analisar era o market share de cada empresa que ele investia. Que afinal de contas, quanto maior a participação no mercado que aquela empresa tem, mais chances ela tem de vender seus produtos por um preço mais elevado, que afinal de contas ela domina aquele mercado, certo? E mais produtos ela vai vender também, porque a demanda pelos seus produtos é alta devido à grande fatia de mercado que ela possui. Ou seja, preços mais altos e vendas maiores significavam o quê? Maior lucro para a empresa. Só que não bastava a companhia ter um alto market share, não bastava ser de um setor que ele considerasse ok e tal, nada disso. Buffett queria ir além, né? Ele queria que essa companhia tivesse, sim, uma vantagem competitiva, como a questão que a gente falou anteriormente, mas que ela fosse uma vantagem competitiva
durável, ou seja, que a empresa conseguisse manter isso por um longo período de tempo, porque assim ele conseguiria ter a certeza de que ele colocaria o investimento dele ali e esse investimento continuaria crescendo e valorizando, justamente porque a empresa tinha esse potencial, como se fosse monopolizar aquele mercado, não exatamente isso, mas vocês entenderam, né? Ter um alto market share por muito tempo. O que a gente pode dar um exemplo aqui seria a Coca-Cola, com uma fatia de mercado enorme e que vende seus produtos por muito tempo e as pessoas continuam comprando seus produtos e o preço do refrigerante costuma ser maior do que o da concorrência, pelo menos aí no Brasil, e isso é o que o Warren Buffett buscava numa companhia. Sendo assim, Buffett não se importava com aquela questão que eu falei anteriormente da especulação. Afinal de contas, se ele tinha aquela análise de que a empresa possuía uma vantagem competitiva durável, né, pro longo prazo, não interessava se a galera jogava o preço das ações para cima ou para baixo. Aliás, até interessava se o preço fosse jogado para baixo, porque Buffett conseguiria comprar a mesma coisa por um preço menor. Imagina que essa caneca, ela vai continuar sendo essa caneca, da mesma forma que ela é, custando 10 ou 15 reais, certo? Então, se Buffett conseguisse comprar essa caneca que vale 15 por 10 reais, para ele melhor ainda. Então, se os preços caíssem, era a chance que ele tinha de comprar as mesmas ações das mesmas empresas que ele acreditava que tinham um potencial e uma superioridade com relação aos seus concorrentes por um preço mais descontado. E aí, o seu potencial de ganho, de lucro, né, a sua margem era muito maior. Só que mesmo que o mercado não oferecesse esses preços descontados, não importava muito também para o Buffett, porque ele sabia que se ele comprasse a ação, mesmo que por um preço justo, né, mesmo que não fosse por um preço descontado, ele só precisaria manter aquele investimento por tempo suficiente para conseguir a valorização. Então, no final das contas, tudo era questão de tempo. Buffett descobriu esse segredo de que o longo prazo era a grande virada de chave para os investimentos dele, desde que ele escolhesse ativos, empresas promissoras e boas de verdade. Então, Buffett deixou aquele conceito, né, aquela regra que o Benjamin Graham tinha de manter os ativos por 2 anos, né, e passou a investir pensando no longo prazo, mas no longo prazo de verdade. Ele passava a comprar um ativo para investir por décadas. E isso é conhecido hoje como o método Buy and Hold, que nada mais é do que, traduzindo, comprar e segurar. Ou seja, você compra aqueles ativos e fica com eles e acabou a história. Um exemplo de como esse método era superior à metodologia que Graham utilizava é o caso das ações do The Washington Post, que Warren Buffett comprou lá em 1973, investindo 11 milhões de dólares. Se Warren Buffett tivesse seguido o método de Benjamin Graham, ele teria vendido essas ações 2 anos depois por 16 milhões de dólares. Só que realmente ele obteve um lucro aí, mas ele teria pago uma boa parcela também em impostos. Logicamente tem imposto, né? A gente falou sobre isso no primeiro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar um card aqui pra vocês assistirem. Em algum lugar da tela vai aparecer, porque isso é uma informação importantíssima. Assiste isso aqui, depois você vai lá e corre e assiste o vídeo, tá? Primeiro termina aqui. Mas enfim, ele teria pago aí essa parcela de impostos e lucrado 5 milhões. Só que com as modificações que o Warren Buffett fez no método do Benjamin, ele conseguiu a façanha de investir 11 milhões no The Washington Post e lucrar... Quanto você acha que ele lucrou, Lorena? Fala aí. Sei lá, 15 milhões. Não, 15 milhões? Aí você tá brincando. 15? 20 milhões. Não, você passou muito longe. Gente, ele botou 11 milhões e lucrou nada mais, nada menos que 1,4 bilhões de dólares. Isso aí dá um retorno de mais de 12.000%. Agora você me diz, o cara é um gênio ou não é? Ah, e um detalhe, sem pagar nenhum imposto. Coisa que o Benjamin Graham teria pago seguindo o método dele. 3 dos pilares principais que Warren Buffett buscava numa empresa para investir era que a empresa tivesse um produto exclusivo. Número 2, alto market share, ou seja, uma grande fatia de mercado que a empresa domina. Número 3, apresentar consistentes margens brutas altas. Número 4, possuir pouca ou nenhuma dívida, de preferência nenhuma, óbvio, né? Número 5, não haver a necessidade de grandes gastos consistentes em pesquisa e desenvolvimento. Número 6, possuir um produto ou serviço que fosse de necessidade da população. E número 7, por fim, apresentar lucro de forma constante e crescente. Esses eram os principais aspectos que Buffett buscava para investir num negócio. Só que, para ele descobrir tudo isso, ele precisava fazer uma análise nos demonstrativos financeiros das empresas. E esses demonstrativos financeiros são divididos em 3 classes, que são a DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Obviamente, nós não vamos falar sobre tudo isso aqui, porque a gente tem uma playlist aqui no canal voltada justamente para esse tipo de assunto, né? Análise de empresa, análise de ações, a gente fala sobre indicadores fundamentalistas, sobre
sobre análise de demonstrações financeiras, como acabei de falar aqui no caso do Buffett. Então, se você tem interesse por isso e quer se tornar um mestre, um mago dos investimentos como o Oráculo de Omar, basta você se inscrever aqui no canal, deixa o like, compartilha, comenta, e aí você vai ficar de olho toda vez que a gente lançar um vídeo novo nessa playlist, para que você domine todas as ferramentas necessárias para você, quem sabe, um dia ter 100 bilhões de dólares, quem sabe. E para finalizar, fechar com chave de ouro aqui o vídeo, eu vou deixar algumas das frases que eu considero mais importantes e mais emblemáticas de Warren Buffett, que mostram um pouco mais sobre a metodologia dele de investimento e como ele pensa, como é que funciona a cachola do velhinho quando o assunto é investir. Então vamos lá. Seja cauteloso quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros são cautelosos. Isso aí se chama você ser anticíclico. Então, se todo mundo tá com medo, você seja confiante, porque afinal de contas você tem a chance de comprar bons ativos com preço descontado. E quando todo mundo tá muito eufórico, muito animado, aí você pisa no freio e pensa melhor, peraí, acho que, né, tem algo errado aqui, e aí você não corre o risco de cair no efeito manada. Só compre algo que você ficaria perfeitamente feliz em segurar caso o mercado fechasse por 10 anos. Ou seja, invista em empresas que você se sinta seguro de manter por um longo período de tempo, e não em empresas que você não sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Apenas invista em negócios simples que você entenda, ou seja, não se aventure em áreas e setores que você não conhece, né, que você não tem informação sobre, e invista naquilo que é mais seguro para você e que você domina de fato sobre aquele negócio. É melhor sair com pessoas melhores do que você. Isso aí tem relação com aquela máxima que a gente fala, que é você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você convive com pessoas que não tem que te agregar, que não tem nada para somar para você nunca vai sair do lugar. Agora, se você consegue conviver com pessoas que são melhores do que você em algo, essas pessoas vão te forçar a crescer também e naturalmente vão acabar agregando na sua vida. E não necessariamente significa que você tem que conhecer essa pessoa. Só de você consumir conteúdo de pessoas mais interessantes que você, por exemplo, no seu Instagram, ao invés de você ficar vendo o vídeo do bebê que tá balançando o chocalho, do cachorro que tá correndo em volta do sofá, você poderia buscar seguir, né, ter pessoas ali com conteúdo no seu feed que realmente seja mais agregador para você do que fazer bolha de chiclete ou mergulhar numa piscina de Nutella, por exemplo, que não vai mudar nada na sua vida. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Isso aí é justamente o que a gente estava falando, por exemplo, lá no início, quando Benjamin Graham buscava empresas subvalorizadas. Lembra disso? Ou seja, você não tem que focar no preço de um ativo ou de uma empresa de um determinado momento. Você tem que focar no potencial de valor que aquele negócio tem de agregar para a vida das pessoas e naturalmente isso vai se reverter em preços maiores no futuro. Então, o preço no momento não importa tanto. O que importa de fato é o valor que aquele negócio possui ou o potencial de valor que ele possui de gerar no longo prazo. Só quando a maré está baixa você descobre quem estava nadando pelado. Gente, isso não tem nada a ver com praia, tá? Na verdade, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: quando a maré tá alta, você vê um monte de gente animada em investir, botar o seu dinheiro ali no mercado e tudo mais. Só que quando vem os momentos de baixa, é que a gente percebe, que a gente separa investidor de especulador ou de sardinha, como a gente costuma falar aqui no mercado financeiro. Porque quando a pessoa não é uma investidora de verdade, ela é apenas uma especuladora, quando tudo tá lá no alto, ela tá ali, vamos botar dinheiro na bolsa, ação é o futuro e tudo mais. Agora, quando o negócio começa a cair, ela é aquela que começa a se desesperar e vender os seus ativos que nem louca. Enquanto o investidor de verdade mantém o sangue frio, mantém a sua cabeça no lugar e faz o que, Lorena? Assiste os vídeos do Novo Investidor, mas ele compra os ativos, aproveitando esses preços descontados que o mercado oferece. E por fim, a fase mais famosa de Warren Buffett, para fechar aqui o vídeo com chave de ouro, é: regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da primeira regra. E como bônus, nós vamos deixar aqui 3 indicações de livros sobre o Warren Buffett no final do vídeo. Dá uma olhada lá, se você quiser se aprofundar mais sobre a história de Warren Buffett, sobre seu método de investimentos. Esses livros com certeza vão te ajudar muito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu, pessoalmente, adorei fazer esse vídeo, porque eu sou muito fã. Pago pau mesmo, tô nem aí, pode falar. Pago pau. Se você paga pau também, bota aí hashtag pago pau pro Buffett, porque o cara é foda, entendeu? Não tem o que falar. Ele realmente é uma inspiração pra mim e pra muitos outros investidores. E espero que esse vídeo também sirva pra te inspirar a investir de forma correta e aumentar o seu patrimônio ao longo dos anos, como o velhinho conseguiu fazer com o dele, certo?
Não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, né? Compartilha com o pessoal, dá essa força pra gente, precisa crescer, pra que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Aliás, a nossa mensagem não, pra que essa mensagem do tio Buffett chegue a mais pessoas. Então, dá essa força pra gente, segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no canal e a gente se vê num próximo vídeo com um novo conteúdo maravilhoso para você aqui no Novo Investidor. Ó, dei até uma de radialista aqui, mereço like, não? Então é isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo.